Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, já quero pedir a você que possa comentar, compartilhar, que você possa se inscrever no canal, anuncie aí para muitas pessoas. O texto que nós acabamos de ler hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de julho, é um texto maravilhoso. Nós estamos aí, ao longo dos dias, meditando o Evangelho de São Mateus. E hoje tem um texto riquíssimo para cada um de nós. O texto começa dizendo que Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Eu gostaria de trazer aqui a alusão ao número 12. Esse número, ele é extremamente importante para cada um de nós. Veja, Jesus chama os 12 e lhes dá poder e autoridade sobre os espíritos maus, sobre todas as doenças e enfermidades. Por que o número 12 é importante? Porque o número 12, ele aparece muitas vezes na Sagrada Escritura. Eu quero trazer alguns relatos bíblicos do número 12. Por que esse número é importante quando Jesus escolhe, então, para a sua igreja, os 12 apóstolos? Então vamos lá. O número 12, ele está presente aí em muitas passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, nos 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, nos 12 chefes dos filhos de Israel, nas 12 fontes vivas de Elim, Êxodo capítulo 15, nas 12 pedras do peitoral de Araão, Êxodo capítulo 39, nos 12 pães da proposição, Levítico capítulo 24, nos 12 exploradores enviados por Moisés, Números capítulo 13, nas 12 pedras de que se formou o altar, 1 Reis capítulo 18, nas 12 pedras retiradas do rio Jordão, Josué capítulo 4, nos 12 bois que sustentavam o mar de bronze, 1 Reis capítulo 7, e no Novo Testamento, nas 12 estrelas que brilhavam na coroa da esposa, Apocalipse 12, nos 12 fundamentos de Jerusalém que João viu, e nas 12 portas, Apocalipse capítulo 21. Por aí vocês viram quanto é rico o número 12 abundantemente na Sagrada Escritura. Ora, Jesus então não escolhe 12 assim simplesmente do alto, a eito. Não é uma coincidência Jesus ter escolhido 12. Não. Quando ele faz isso, precisamente ele está querendo falar para mim e falar para você, querido irmão, querida irmã, que agora ele está formando o novo Israel. O novo Israel que tem como fundamento o próprio Cordeiro, e ele está colocando esse alicerce nos 12 apóstolos do Cordeiro. A começar por Pedro, como diz o texto, o primeiro deles é Pedro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Depois os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e depois a lista continua. Isso para dizer para nós também que esses nomes eles são reais. Então, o texto do Evangelho de hoje, essa primeira parte, quando Jesus chama os seus 12 e dá poder para eles, é que ele está conferindo de fato um poder à sua igreja.
Na figura dos apóstolos, a igreja ela tem esse poder de curar, de salvar, de libertar, que foi dado pelo próprio Jesus. Os documentos da igreja falam isso abundantemente. Lumen Gentium diz que a igreja é sacramento universal da salvação e que nós estamos firmados e alicerçados na fé apostólica. É na fé dos apóstolos. Esses aqui que Jesus chamou, conferiu poder e capacitou eles. Então, o Papa Bento XVI, ele tem um livro maravilhoso que ele diz que o novo povo de Deus, é a igreja. E é interessante aqui que a segunda parte do Evangelho, Jesus envia os discípulos com recomendações. Não vá à cidade dos samaritanos e nem aos pagãos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui é importante porque em outra passagem, Mateus 28, Jesus vai dizer: ide a todas as nações. Então parece que aqui tem uma contradição. Aqui ele está mandando não ir e depois ele manda ir. Isso aqui é importante porque Jesus aqui, em primeiro momento, ele está mandando ir como um ato de misericórdia, né? Aqueles que vão rejeitar ele mesmo. Para que depois, num segundo momento, após a ressurreição, então a palavra será anunciada a todos. E aqueles que não eram o povo, aqueles que não faziam parte do povo da promessa, que somos nós, essa palavra ela foi anunciada integralmente para cada um de nós. Dado aí a importância, por exemplo, de São Paulo. Pedro, que foi aquele que evangelizou os judeus, e Paulo, o apóstolo dos gentios. Ou seja, o apóstolo daqueles que não eram povo, que passaram a se tornar povo. Por isso Jesus aqui, nesse primeiro momento, diz para eles: olha, é preciso que vocês vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Anuncie para eles, porque mesmo eles me rejeitando, eu quero levar a palavra para eles, para que eles também possam se salvar. E eles me rejeitando, então após a ressurreição, essa palavra ela será anunciada a todos. E por isso, nós hoje fazemos parte desse grande povo de Deus, o novo povo de Deus, o povo da nova aliança, o povo daqueles que Jesus congregou e reuniu no seio da sua igreja para nos comunicar as suas riquezas espirituais. Aqui está contido tudo isso. Então, esse evangelho é importante por isso, porque nós fazemos parte desse novo Israel. Entenda a palavra Israel, porque aqui está o novo povo de Deus. Nós estamos congregados na doutrina dos apóstolos, que está unida ao Cordeiro. Aquele que o livro do Apocalipse diz que os apóstolos do Cordeiro estavam lá junto dele e o adoravam dia e noite. Que coisa extraordinária, meus queridos. Que coisa maravilhosa. Hoje, então, o convite para nós é se sentir pertença desse novo povo de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos assim, abandonados, jogados fora, porque temos uma visão ainda muito humana daquilo que é ser uma comunidade. Nós precisamos elevar sursum cordas, corações ao alto. Nós precisamos elevar o nosso espírito, a nossa alma, e saber que nós fazemos parte de um corpo que tem por cabeça Jesus Cristo. Se nós entendermos isso, nós não vamos ficar na periferia e nem numa participação rasa daquilo que é o mistério de Deus e o mistério da igreja. Você, meu irmão, você, minha irmã, você faz parte desse novo edifício que tem como arquiteto, como construtor, como coluna fundamental Jesus Cristo, que está alicerçada nos apóstolos, ou seja, na figura da igreja. Nós precisamos hoje, o convite do evangelho de hoje para nós é nos fazermos pertenças. Você pertence à igreja de Cristo, ao novo povo, por ele conquistado, ao preço do seu sangue, alicerçado na doutrina dos apóstolos. Deus te abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.